Quem está buscando uma resposta da parte do Senhor? Glórias a Deus. Queridos, então, abram, por favor, a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus, em Mateus, no capítulo 18, e vamos ler a partir do primeiro versículo. Amém? Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 18, a partir do primeiro versículo. É onde tem a base da mensagem que o Senhor preparou para os nossos corações nessa noite, que pela misericórdia do Senhor, quero tão somente ser usado por Ele, na responsabilidade de transmitir somente aquilo que Ele me inspirou, que vem da parte dEle, para a vida de cada um que ouve esta palavra. Amém, meus amados? Mateus capítulo 18, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém, meus amados? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida hoje, faz um sinal assim? Amém? Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique ao Senhor, glórias e aleluias ao único Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Glórias ao Senhor, aleluias, Jesus. Glórias a Deus. Os amados podem se assentar. Meus queridos, essa daqui é uma daquelas palavras que a gente classifica como conhecidas, e por conta disso, tantas vezes, nós achamos que elas não vão acrescentar nada em nossa vida. Mas aí é que está. Podemos até ter já alcançado um bom nível da parte do processo que se chama conhecimento. Mas tem uma outra parte, tem um outro processo, que se chama aplicação. E eu diria que esta parte do processo é a mais importante, porque muitas vezes nestas palavras conhecidas, há muito que poderia ser, o que poderia ter sido aplicado em nossa vida, mas nós ainda não aplicamos, ou aplicamos, mas não da maneira correta, ou não totalmente como deveria. E por conta disso, tantas vezes a gente deixa de alcançar uma plenitude de bênção, uma plenitude de propósito que o Senhor tem na nossa vida. As coisas não vão cooperar totalmente para o nosso bem, quando nós, em alguma coisa, deixarmos para trás, deixarmos de aplicar aquilo que é propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Então eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para o versículo 3. Peço que o Júnior coloque aí o versículo 3. Tem um ponto que é bem importante, e eu gostaria de ressaltar agora com os irmãos. Diz assim, olha só: e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso é Jesus falando. Quem falou isso foi Jesus. Mas prestem atenção, porque ele diz: se não fizerdes
como crianças. Isto significa que nós devemos ser como crianças e não crianças. Ele não disse que a gente deveria se converter e passar a ser criança, mas ser como uma criança. Então, meus amados, é a partir deste ponto este que pode fazer a gente pensar na quantidade de pessoas que transitam nos meios religiosos, mas que são, infelizmente, verdadeiras crianças. E eu estava aqui impulsionado a dizer crianças na fé, mas não é só, infelizmente não é só crianças na fé, é crianças também no modo de agir. Você deve achar como eu, já deve ter visto alguém agindo assim. Quem sabe você enfrenta essa dificuldade por ter alguma pessoa que faz parte do teu meio mais próximo, daquele que você se encontra no dia a dia, e talvez você tenha que lidar com isso. Agora, a gente precisa entender uma coisa, que uma criança, sendo criança, é muito legal, é bonito de se ver, alegra a gente. A criança sendo criança é pura, é inocente. Agora mesmo eu estava ali e veio o Heitor do nada, ele nunca fez isso, foi lá, me abraçou e não me largava mais, ficou o tempo todo ali, só se levantou quando chamaram as crianças para orar. Não é interessante isso, meus amados? Uma criança sendo criança é muito bonito. Até quando fala errado, a gente acha bonito. Por exemplo, o Rodriguinho, ele quando vai falar pizza, ele fala pizza lá. A gente acha muito bonito isso, Eu, quando estou ensinando para ele o que é uma chave Phillips, ele fala que é a chave Fipelis. É muito legal isso, Até um dia desses, quando ele dizia que ia no médico, ele falava que ia no méculo. Mas agora ele já aprendeu a falar médico, já perdeu até a graça, Porque criança sendo criança, é tão bonito de se ver, o jeitinho deles. Agora, um adulto sendo criança, isso não é nada bonito não, amados, até é feio demais. Não só nessa ótica do falar errado, Porque isso inclusive é perdoável, embora seja vergonhoso, mas é perdoável. Mas ninguém acha bonito um adulto falando errado. Mas pior do que falar errado é agir como criança, é fazer coisas como se fosse uma criança, pensar como criança, e quantas vezes até ensinar com a cabeça de criança. Por isso que, pelas inspirações do Espírito Santo, para a mensagem desta noite, eu cheguei a um título. Não é uma coisa que eu faço sempre, mas o título é Crianças sem Graça. Crianças, porque eu quero falar não de criança propriamente dita, mas crianças entre aspas. Ou seja, aquele adulto infantil, aquele que deveria ter crescido, aquele que já deveria estar falando como um adulto e agindo como um adulto, mas tantas vezes não está fazendo isso. E o sem graça também é bom que a gente defina, que o graça aqui não tem aquele sentido do favor de Deus, a graça que vem de Deus, mas é aquela graça de gracinha mesmo, É o contrário de dizer assim, olha que criança, que graça de criança. Não, aqui eu estou falando sem graça mesmo, o chato, o que está fazendo o que não devia. Então eu quero falar com a igreja nessa noite, na total dependência do Espírito, com aquele amor que o pastor Gilmar já anunciou aqui nessa noite. Porque, meus amados irmãos, a questão de um adulto que deveria ter crescido, mas continua criança, não é simplesmente uma questão de ser bonito ou de ser feio.
O problema vai além. E é um problema não só para quem convive com estas crianças sem graça, como também para a própria criança sem graça. Porque não ter crescido, porque ser criança quando deveria ser adulto, afasta essas pessoas de suas bênçãos, distanciam do propósito que Deus tem na vida delas. E quando são abençoados, muitas vezes não sabem o que fazer com estas bênçãos e correm o risco de perdê-las facilmente. Isso é muito sério. Não saber cuidar, não ter ainda o jeito de lidar com as coisas boas que Deus pode dar a cada um de nós. Então eu diria, é um grande problema. Por isso eu quero te levar, meus amados, também a um outro ponto desta palavra, e aí na continuação, Júnior, a gente vai ver no versículo 4 o seguinte, prestem bem atenção nisso. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então prestem bem atenção aí, amados, em algumas coisas que estão contidas nesse versículo. Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é o seguinte: a gente já falou que Jesus não disse para sermos crianças, mas sermos como crianças. Mas agora eu quero te dizer que também não é para ser como criança em tudo, mas em um ponto específico que está contido nessa palavra. Eu tenho que ser como criança, mas não em tudo. Eu não posso sair bagunçando, não posso sair gritando na hora errada, eu não posso ficar só pedindo, não posso fazer escândalo no supermercado quando quer comprar uma coisa que o pai não quer comprar, não pode. Aqui, por exemplo, a questão não era ter chamado o menino e dizer: vocês precisam ser assim, quietinho, ou deixar de ser quietinho. Não era esse a questão. A questão está aí. O aspecto ao qual, a gente deve parecer com uma criança e ser como uma criança é na humildade. E faz todo sentido Jesus estar falando assim. Porque esse ensino do Senhor Jesus começa no versículo 1 aqui do capítulo 18, quando os apóstolos, quando os discípulos mais importantes estavam discutindo entre eles quem seria o maior no reino do céu. E isso revela também algumas coisas importantíssimas para todos nós. Se há um grande desafio para todo ser humano, mas especialmente para os crentes, é vencer a soberba, é arrancar do nosso coração aquele desejo incontrolável de ser o maior ou de ser o melhor, aquele desejo de ter um destaque em tudo que faz. Quem será o maior no reino dos céus? Conversavam Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Natanael. Olha só, eu fico pensando, amados, se apóstolos não tinham uma consciência plena do que era o reino, porque não tinham, e se colocavam a discutir coisas que o Senhor Jesus está reprovando. E por que Ele está reprovando? Porque para ensinar isso a eles, o Senhor chama uma criança, coloca essa criança no meio deles, aponta para ela e diz: olha, quer saber, se vocês não se tornarem como esta criança, nem entrar no reino do céu vocês vão. Amém, queridos? Estão entendendo isso? Então não é ser criança, e não é como ser, e não é ser como criança em tudo, mas ser a criança no aspecto, ter somente aquilo que é dela, que ela está vendo ali, ela não cobiçar, ela não querer ser maior do que os outros.
Agora eu quero te levar a uma palavra importantíssima, fundamental para o raciocínio, de que o desejo do Senhor não é que a gente permaneça como criança o tempo todo. Você pode até chegar, mas tem um ponto da nossa vida que a gente precisa crescer. E que se isso não acontece, a gente começa a entrar numa região de perdas. Então vai lá, Gálatas capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor nesse versículo. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Queridos, vamos entender esse versículo, porque ele é muito importante para nós. Primeira coisa que a gente tem que ver aí, está falando de herdeiro. Quem é um herdeiro? Quem recebe uma herança. Até aí é óbvio, né? E o que é uma herança? Normalmente, quando a gente pensa em herança, a gente pensa em bens, propriedades, né? Posses. E não está errado. O único detalhe que a gente precisa também pensar, estou colocando isso agora aqui como uma curiosidade só, é que também os herdeiros herdam os deveres e obrigações do proprietário, né? Do doador, do que deu a herança, né? Do que causou a herança, né? Isso é lei no Brasil, mas coloquei só como um aspecto de curiosidade, porque o que realmente eu quero falar é da parte boa, a parte das posses, a questão do desfrutamento. Não existe essa palavra, eu criei agora. A desfrutância dos bens, aquilo que as pessoas tanto buscam quando vão para as igrejas, quando procuram pelo Evangelho. O que elas querem? Elas querem isso. Há um interesse claro nestas questões. E aí, meus queridos, o que a gente tem que entender é o seguinte, olha só. O herdeiro menino é igual ao empregado. Não muda nada. Em que aspecto ele é igual ao empregado? Apesar de ser senhor também, apesar de ser o dono, ele vai usar os bens de uma forma limitada, não plenamente, não com toda a liberdade, ele não terá autoridade. Um empregado, por exemplo, vou dar um exemplo assim dos nossos dias, né? Vamos lá, uma pessoa, um motorista, trabalha com um caminhão, né? Faz entregas. Ele não é dono do caminhão, mas quem dirige o caminhão é ele, quem usa o caminhão é ele, quem vai para cima e para baixo com o caminhão é ele, quem decide se para, se continua na estrada é ele. Mas ele não é o proprietário do caminhão, o caminhão é da transportadora. Quem define para onde ele vai? A transportadora. Quem define o que ele vai entregar primeiro? A transportadora. E se um herdeiro, por causa de ser menino, é igual a um empregado, significa que tem coisas que a gente já poderia estar desfrutando na plenitude, mas ainda temos limitações. Por quê? Porque ainda não chegou a hora, porque ainda não chegou o tempo em que foi determinado pelo Senhor para dizer, agora ele não é mais menino, passou a ser homem. Agora chegou o tempo, agora chegou a idade. Isso pressupõe um tempo. Isso significa que tem algumas coisas que podem estar reservadas para nós, e nós só não assumimos ainda, por quê? Justamente por sermos herdeiros meninos. Amém? Os irmãos estão entendendo isso? Quem está entendendo? Faz um sinal. Glória a Deus, amados. É isso. Agora, no versículo 2 aí, do mesmo capítulo em Gálatas, está dizendo o quê? Né? Está confirmando o que eu acabei de dizer, olha, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo.
Sabe, isso em outras palavras, em palavras mais simples, significa o seguinte: não adianta você dar autoridade para uma criança. A criança não vai poder assinar a venda de uma propriedade. Ela não vai poder tomar decisões. E se acontecer de uma criança herdar, porque o pai faleceu enquanto ele era ainda criança, vem para ela, mesmo assim, ela terá um tutor, ela terá alguém para administrar por ela. Então perceba, ela pode até ser dona, mas ainda tem que esperar um tempo, porque enquanto é menino, ela não tem o quê? A autoridade. Agora, amados, vamos parar e pensar um pouco aqui, por que é que isso está na Bíblia? Será que Deus colocou isso na Bíblia porque Ele quis deixar aí princípios para serem usados no direito civil das sociedades? Certamente que não. Certamente que Ele deixou aqui para que a gente entendesse como Ele lida com a herança e como é que a gente pode alcançar estas heranças, quais são os impedimentos, quanto tempo isso pode levar. Quem está entendendo? Estão entendendo? Enquanto eu sou criança, Deus não vai confiar isso a mim. Ainda que eu seja dono, eu não vou ter condições de usar o que eu quiser, como eu quiser e quando eu quiser. Estão entendendo isso? Agora vê, no versículo 4, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, prestem atenção agora, diz assim: és também herdeiro de Deus. Por quem? Por Cristo. Por que nós somos herdeiros de Deus por Cristo? Porque não existe herança de pessoa viva. Estão entendendo agora por que é que Cristo morreu por nós? Estão entendendo, meus amados? A morte de Jesus trouxe esta herança, que era uma promessa que você pode ver 3 vezes lá no Salmo 37, fala de herdar a terra. Também no Sermão da Montanha, Jesus fala: os mansos, né, que é a mesma coisa que humildes, eles herdarão a terra. É bem verdade que há discussões em relação a isso. Muitos vão dizer que a terra, ela é a salvação, então está falando só daquilo que eu vou receber na glória. Tá bom, eu respeito isso, meu amado, mas eu me dou o direito de pensar que esta terra não significa só a salvação. Se significasse só a salvação, já seria tudo, já seria suficiente, já seria muita coisa para eu pensar que tenho que crescer, para eu pensar que é isto que o Senhor quer de mim, quer que eu cresça, para eu pensar que a estrutura da igreja foi montada com apóstolos, com profetas, pastores, mestres. Por quê? Porque Ele queria o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pela astúcia de homens, dos homens que enganam fraudulosamente. Então, é desejo do Senhor nos abençoar, é desejo do Senhor que a gente cresça. E eu quero pensar que esta terra, que é a herança para mim, já posso desfrutar agora sim. Por que não? Por que não? Por que não pensar que posso ter uma vida abençoada por Deus? Afinal de contas, Jesus já morreu, e se Ele já morreu, Ele já me deu essa herança. E se eu não tomei posse ainda, o que é que está faltando? Está faltando crescer? Está faltando virar homem?
para eu poder assinar pelo que eu faço, para ter responsabilidade pelas coisas que o Senhor confiou a mim. De tudo que se pode falar de um curso como esse, o suprassumo é o seguinte: o Senhor nos confiou, tudo é dele, mas Ele deu, confiando que como mordomos fiéis, nós pudéssemos administrar os seus bens para a sua glória e para seus propósitos, não para os meus deleites e prazeres, não para me perder com os bens que Ele me dá. Tem gente se perdendo com as bênçãos, e se alguém perguntar como é que Deus pode abençoar alguém para essa pessoa se perder, eu vou te explicar isso na Bíblia, eu vou te levar até Lucas. Então abram por favor em Lucas no capítulo 15, a partir do versículo 11. Será que você conhece essa passagem? Porque diz que um certo homem tinha 2 filhos, e disse que um deles, o mais moço, chegou para ele e disse assim: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Olha, aí não se fala de herança porque o pai ainda estava vivo. Não tem herança de pai vivo. Por isso ele repartiu a fazenda. E a palavra diz que repartiu por eles. Ou seja, deu para o filho mais novo que estava pedindo, e deu também a parte do filho mais velho que permaneceu na casa. Ele poderia ter feito uma coisa que no Brasil, não sei se em outros lugares do mundo, sinceramente não conheço, ele poderia ter feito usufrutos, que era o quê? Já colocar no nome dos filhos, mas eles só poderiam utilizar depois que ele morresse. Mas não, ele fez uma espécie de doação, ele repartiu a fazenda. Aquilo que seria dos meninos, depois que ele morresse, ele pegou agora e já deu a parte de cada um deles. E o que é que fez o mais moço? O mais moço que já tinha idade, o mais moço que na verdade não era mais uma criança, o mais moço que já pensava na vida lá fora, no mundão de prazeres que ele poderia conhecer e desfrutar. Ele já não via mais sentido ficar ali na casa do pai. Achou que já não havia nada mais para aprender ali. Ele achou que era homem já. Mas nós vamos entender que era tudo um engano. Na verdade, ele agiu como um imaturo. Ele agiu como uma criança. E é por isso que perdeu tudo. O mais interessante é que, querendo isso, o pai concedeu. Eu fico pensando que nossas insistências em alcançar algumas coisas que a gente julga ser a mais importante da nossa vida, muitas vezes pode provocar isso no coração do nosso pai. Se ele vê que o único jeito que tem de eu aprender o que é ser homem de verdade é perdendo tudo, é bem capaz que ele me dê. Os irmãos estão entendendo isso, amados? Estão, sim ou não? É capaz que ele me dê. Por que aquele pai que representa o próprio Deus entregou a parte do filho mais novo que queria desfrutar daquilo do seu jeito, do seu modo? A gente vê então que ele sai, amados, e chega ao ponto de comer as comidas do porco, como vocês já sabem, e chega ao ponto de reconhecer que aquele não era o lugar dele. Sabe, no começo foi fácil. Quando você tem aquilo que você acha que precisa para ser feliz, mas você vai usar isso que você tem, que você recebeu, a condição que você tem, de fazer uso disso para ser feliz, sem o pai, distante da casa do pai. Deixa eu te falar, vai ser fácil no começo, porque enquanto ele estava pagando a cervejinha e o churrasquinho, ele encontrou muitos amigos.
E enquanto ele tinha dinheiro para pagar o Uber ou para botar gasolina no Camaro, ele tinha muitos amigos. Mas acontece que isso não foi assim sempre. O que as pessoas que deixam a casa do pai acreditam é que nunca vão precisar do que o pai ensinava. Você acha que o pai ensinava a fazer isso com o dinheiro? Não, o que o pai ensina a fazer com o dinheiro está aqui. Está representado aqui nesta mesa, no curso que foi feito. E ele fez isso? Não. Então a grande pergunta, meus amados, que nos leva para a reta final dessa mensagem, e eu espero que pelo poder de Deus, pela misericórdia do Senhor, pelo agir do Espírito Santo na nossa vida, cada um de nós estejamos fazendo esta pergunta: será que eu não sou criança? E quero dizer que isso não tem a ver com a idade cronológica não determina, também não tem a ver com o tempo que você é crente, porque é triste, mas é uma verdade, ver que tem muita gente há muito tempo nas igrejas, mas que não cresceu, continua sendo menino, continua com cabeça de criança. Então eu quero te ajudar a pensar nisso, meus amados. Eu poderia falar muitas coisas, existem muitos aspectos, muitas coisas que as crianças fazem, e que quando os adultos também fazem, são indícios, são sinais claros, de que ele não cresceu. Mas eu vou trazer só 3 aqui, para a mensagem não ficar muito comprida, para a gente ir logo para os finalmente. Eu quero te fazer pensar em 3 coisas, e creio que isso é muito importante. Não é minha intenção, de modo algum, te agredir, porque é como os crentes, eu não sei se só os pentecostais, mas no meio pentecostal a gente sempre ouve que a palavra de Deus é uma mão dupla, que o primeiro a orelha que escuta é de quem está pregando, e isso serve para mim também. Então eu não estou fora. Você sabe que quando o Senhor me inspirou nessa palavra, eu fiquei pensando mesmo, será não, que não sei não, eu preciso fazer uma análise mais aprofundada, confesso. Mas deixa eu te colocar esses 3 pontos, e peço que você permaneça com o teu coração aberto para isso. Saiba que o pregador aqui não ficou pensando em ninguém, quando essa palavra veio. Seria ridículo isso, e eu sei que a responsabilidade é trazer aquilo que o Senhor quer para a igreja. Eu não sei quantas pessoas vão ouvir isso, mas quem sabe muitos poderão mudar de vida, poderão alcançar um patamar maior, melhor. Sabe, esta semana eu ouvi que Deus tem sempre o 2º andar, tem sempre um nível maior para nós. Só que nesse prédio de Deus aí não tem elevador não, tem escada para subir, e muita gente não quer subir as escadas. Muita gente quer chegar no 2º andar sem botar o pé no degrau. E vou te ensinar aí, profundo isso, hein? É o 1º degrau, depois o 2º, depois o 3º. Está entendendo, amados? Profundo isso, hein? Fala sério, né, Cris? Você entendeu, né? 1º degrau, 2º. Porque subir de 3, 4 ao mesmo tempo. Vamos lá. Você é uma pessoa que se preocupa com os problemas de outras pessoas. Tipo assim, você sabe que tem gente aqui que pode ter problemas bem maiores que os teus. E você precisa saber que o Senhor quer usar o nosso amor, e que você vai encontrar muitas vezes a expressão uns aos outros na Bíblia. Só fala de cuidado, de ajuda, e eu vou abreviar, porque a pergunta é: você se preocupa, ou você se preocupa só com você mesmo? Ou os teus problemas, os teus desafios, eles são tudo para você? E a razão de estar num culto, a razão de orar, a razão de buscar a presença de Deus, é única e exclusivamente resolver os teus problemas.
Agora é hora de você parar e pensar assim: o que é que eu estou fazendo agora para ajudar uma pessoa que eu sei que precisa de mim? Eu sei que eu posso fazer alguma coisa. Ah, precisa de dinheiro. Dinheiro eu não tenho, mas quem falou que dinheiro é tudo? Eu posso apoiar, eu posso dar uma palavra, eu posso ensinar alguma coisa. Eu posso, às vezes, simplesmente estar junto. Ajuda ou não, irmãos, em muitas ocasiões, a pessoa está se sentindo só. Você chega e diz: irmão, estou te vendo triste. Vamos conversar, vamos tomar um café, quero estar com você. Posso orar por você? Agora vê, esta pergunta é para você entender essa primeira questão. Porque quer saber? Quem só pensa em si é coisa de criança mesmo. Criança está lá interessado no que a família está precisando, se tem conta para pagar, se a luz está acesa, se vai vir lá, se corre o risco de entrar ladrão. Criança está preocupada com ela mesma. É o famoso quero, e tantas vezes esse quero se transforma até, né, numa liderança dentro da casa. Criança, ela quer o que ela quer, e principalmente na hora que ela quer. Então esse é um sintoma, isso é um indício. A criança normalmente, ela enxerga aquilo que pode ser bom para ela. E nas igrejas, infelizmente, amados, tem muita gente que é assim também. Só faz alguma coisa, só se movimenta, quando de alguma forma aquilo pode resultar num benefício para si próprio. E isto é um sinal de criancice muito grande, talvez o maior de todos. A criança não gosta de servir, ela gosta de ser servida. Então, se é o teu caso, guarda isso aí. Você só vai ter 3 testes hoje. Muitos outros poderiam ser feitos, mas eu quero partir para o segundo, que é uma consequência do primeiro. Quando não acontece o que a criança quer, quem é pai, quem é mãe aqui? Faz um sinal. O que normalmente acontece quando a criança quer porque quer, e você diz o não para ela? O que ela faz? E às vezes chorou na primeira vez, passa um tempo, ela quer a mesma coisa de novo, você fala não de novo, o que ela faz de novo? Chora de novo. Mas sendo uma criança, a gente até entende que ela não tem capacidade de pensar outras coisas. Ela não consegue ver que novas oportunidades para ela ter aquilo virão. Não, ela não pensa isso. Ela não pensa em buscar por outros meios. A única coisa que ela pensa em fazer é o quê? Chorar. Então, se você é do tipo que não sabe lidar com não, e quando as coisas não acontecem do modo como você quer, você reclama, você desanima, você pensa em largar tudo. Meus amados, esse é um indício bravo de criancice. Sabe, no final dessa mensagem, nós vamos distribuir ali na porta chupeta ungida. Nós vamos distribuir uma chupeta ungida para cada um. Brincadeira. Como é que eu pensei isso agora? Eu pensei na chupeta ungida agora. É que falando de criança não tem como a gente não brincar, né? Mas, irmão, fala sério. Quando é criança, você está com uma chupeta. Olha, às vezes o Tiaguinho está comigo, ele ameaça fazer uns coisinhos e tal, você já vem com uma chupeta, já passa na hora. Agora, quando é velho, quando é crente velho, que está com um chororô lá, dá vontade de pegar a Bíblia e enfiar na boca da pessoa. Fala, para de chorar aí, toma a Bíblia aí. Chupa a Bíblia aí para você parar de chorar. Quem está me entendendo?
Mas, amados, é isso. E sabe o que é pior? Que essa criancice fica totalmente fora dos propósitos de Deus para a igreja. Pior, as pessoas assim ficam conhecidas como crianças, e nem os irmãos confiam mais neles. Isso não pode ficar assim, isso tem que mudar. Agora eu quero te falar uma terceira coisa. A terceira coisa é o seguinte: sabe aquela pessoa que não gosta de assumir compromissos com a obra de Deus? Sabe aquela pessoa que não quer responsabilidade? Não entra para um estudo bíblico, porque depois vão perguntar por que ela está faltando. Não se compromete com as células, porque depois vai ser assim também, vai ser sempre um ligando e perguntando: irmão, amado, por que você faltou no culto de quinta-feira? E você não quer isso. Você não quer pensar, né, no que a igreja tem para pagar, quanto custa as despesas, né? Sabe aquela pessoa que não está nem preocupada com dízimos e ofertas, porque ela diz: não, pera, isso é coisa de gente que quer arrancar dinheiro do povo. Isso é coisa de criança, porque criança é que não está preocupado com o orçamento familiar. Criança, quando você leva ela para passear no shopping, ela vê um brinquedo mais caro que tiver na vitrine, o que ela fala? Eu quero. E quando você diz para ela: não, mas não tem, viu? Ela não trabalha, ela não faz absolutamente nada para agregar valores para a família, mas, no entanto, ela quer. Então, será que isso não é um sintoma de criancice também? Então, eu deixei 3 aqui, mas poderíamos falar de outros. Agora eu quero encerrar voltando para aquela parte do filho pródigo, que quando perdeu tudo, e perdeu porque surgiu uma grande fome, né? Então ele começou a padecer necessidades, e esse é um problema. Muita gente acha que a felicidade não está na casa do Pai, e que estar na casa do Pai, conhecer o valor de um culto ao Senhor, é coisa de crente, coisa de religiosos. Mas ele, quando pensou assim, ele sumiu, pegou a parte dele e pinicou. Só que a necessidade veio. Se esse pai da passagem bíblica representa o próprio Deus, você precisa entender agora que Deus muitas vezes vai permitir que você tome posse de algumas coisas e faça uso errado dela, porque talvez essa seja a única maneira de você virar homem, a única maneira de você crescer. Sabe, amados, com muito amor, mas com muito amor mesmo, eu quero te dizer que, especialmente aquele que vai fazendo coisas que sempre dão errado, aqueles que dizem: mas nada dá certo para mim, tudo que eu penso dá errado. Quero dizer que é importante você pensar se está realmente fazendo com o coração, de acordo com os ensinamentos que você só recebe na casa do Pai. A pessoa que se afasta da casa do Pai, ela pode ter todo o dinheiro, pode ter poder, pode ser bem conceituado, pode ter um status muito bom na sociedade, mas é perigoso, porque se for um menino como esse aqui, vai perder tudo. Agora, para não encerrar com bronca, só com cacetadas pastorais, só com cajadadas, ai, meus amados, eu quero dizer o seguinte:
Nosso Deus realmente é muito bondoso, nosso Pai é Pai de verdade, né? Ainda que Ele permita viver um tempo de correção e a gente se estrumbica para aprender, né? A importância da casa do Pai. O menino só viu que estava na miséria quando lembrou que até os empregados do pai dele tinham uma vida melhor que a dele. Mas, nessa hora, entra aquela parte que Jesus quer que a gente seja como criança. Então, aquele lado de criança, que era o bom, que era aquilo que Jesus queria, aconteceu. Porque aí ele fala, eu preciso voltar. E muitos não voltam por orgulho. Muitos que saíram, né, da presença do Pai, eu estou falando de uma pessoa que desviou, elas não voltam mais. Porque ela fica pensando, com que cara? Estão entendendo ou não? Com que cara eu vou voltar? Esse menino não pensou nesse negócio de cara, não. Esse menino pensou logo o seguinte, olha, eu não posso viver sem o meu pai. E é quando ele volta que ele cresce. É quando ele recebe do pai um anel, uma sandália nova nos pés. É quando ele mais uma vez vai ter renovado na vida dele o amor que só um pai pode dar para o filho. Vamos ficar de pé. Eu não tenho dúvidas de que a vontade do Senhor é de abençoar todas as pessoas, de fazer da tua vida um exemplo que manifesta o poder e a glória de Deus nesta terra. Mas, sobretudo, meus amados irmãos, é vontade do Senhor que muitos que estejam pensando em viver sem o Pai, possam, quem sabe agora mesmo, eu não vou chamar ninguém à frente, mas quem sabe aqui, quem sabe num número hoje maior de pessoas que devem estar pelo YouTube, ou que vão ouvir essa palavra posteriormente, eu preciso entender aqui, e eu entendo que a vontade do Senhor é esta. Deixa um pouco esse orgulho de lado. Fez bobagem, agiu errado, afastou, perdeu. Deixa isso e volta, porque o Pai está te esperando, amém? O irmão não entendeu muito o processo não, talvez os nossos irmãos, mesmo os que ficam na casa, tem dificuldade para entender como é que o gastão, o safado, sem vergonha, gastou tudo e ainda teve a cara de pau de voltar. Mas o nosso Pai, o nosso Deus não pensa assim, amém, amados? É justo que eu me alegre por um filho que havia se perdido e agora foi achado, amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui estamos diante de Tua palavra. Certamente, querido Deus, nosso Pai amado, nós entendemos que o Teu desejo é nos abençoar, que o Teu desejo é que a gente cresça, que a gente possa fazer a Tua obra com responsabilidade, com compromissos, com vontade, sabendo o que é te servir, sabendo o que é aprender do Senhor, podendo ser também usado por Ti, Deus querido, a fim de realizar o mesmo processo na vida de tantos outros irmãos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, quero dizer ao Senhor nesta hora, que não dá para viver longe de Ti, Senhor, que a segurança da Tua casa, nós só encontramos mesmo nela, na Tua casa. Nós entendemos, Deus querido, e eu te peço que em nome do Senhor Jesus,
trabalhe no coração de cada irmão aqui nesta noite. Que coisa de criança, a única coisa que o Senhor quer em nós é a humildade. Sim, isto também inclui uma simplicidade, uma facilidade de esquecer, uma facilidade de perdoar. Mas sobretudo, Deus querido, nós aprendemos que a tua herança são para os crescidos, são para os que estão maduros. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, venha, Senhor, trabalhar com o poder do teu Espírito Santo no coração de cada um que recebeu e creu nesta palavra, a fim de que saibam que é possível crescer, é possível mudar, é possível tornar-se homem, deixando aquela vida de menino que falava como menino, que pensava como menino, e agora, Deus querido, pelo poder da tua palavra, sabe que é herdeiro e que tem autoridade, porque ela foi dada pelo Senhor. Esse é o desejo do meu coração, do coração da igreja, e assim nós entregamos em tuas mãos agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todos juntos, hein? Em nome do Senhor Jesus. Amém, em nome do Senhor Jesus. Quem creu, recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluias, glórias a Deus.